Vamos agora, por favor, Dácio, Rodrigo, Hernani. Agora é a hora do paredão. Para conduzir a parte de perguntas, quero convidar o Heitor, que é o nosso responsável pela governança da informação aqui na Prime, para conduzir esse bate-papo com vocês. Boa tarde, eu sou o Heitor, trabalho na área de segurança da informação aqui da Prime. É um momento feliz para quem trabalha em segurança, porque deixa de ser um custo, segurança agora é um investimento, né? Todas as empresas terão que fazer. E com a chegada aí da LGPD, gostaria de saber aqui dos nossos especialistas, o que eles pensam, se poderá surgir um novo tipo de criminoso que rouba os dados da empresa para pedir resgate, para não divulgar essas informações, já que a violação pode causar muitos problemas para a empresa. E, de outro lado, se pode surgir um novo profissional que seria o advogado de porta de data center. Acabei de falar isso aqui, né? O advogado... A parte das piadas, hein, gente? Não gosto de piada, hein? Não é brincadeira. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu já ouvi nas reuniões que eu participo, e nos comitês também, que a partir do dia 17 de agosto, segunda-feira, o que vai ter de advogado, infelizmente, né, é a minha classe, mas oportunista, de chegar e convencer o cliente, é como se fosse mal comparando, uma ação trabalhista, sabe? Quando o cara força, não, vamos, mas o mercado vai me conhecer, eu sou conhecido aqui no mercado, eu não vou entrar, tal. Muitas vezes, não estou dizendo que não tem direito, muitas vezes tem direito. E se tem direito, tem que ir até o fim. Porém, se for uma coisa aventureira, o cliente sabe. Ele fica inseguro, experiência própria, sabe? Ele sente o cheiro, mas isso aqui acho que não é legal, não vai dar. O cliente sabe. Então, nesses casos, não tenha dúvida. Vai haver. Porque o cara vai conhecer a empresa, principalmente ex-funcionário, ou então cara rancoroso mesmo que conhece uma empresa, competidor, concorrente. Pô, vamos naquela empresa porque eu sei que ela não tem a proteção específica, não tem um DPO da mesma qualidade, por exemplo. Não tenha dúvida, vai acontecer. E o advogado tem que estar preparado do outro lado. Por isso que o compliance é importante. Qualquer registro, esse evento aqui pode ser um registro. Qualquer registro que você puder fazer de que você está preocupado com a lei, eu acho fundamental. E em relação... em relação à primeira parte da pergunta, né, se vai surgir um novo mercado, justamente para tentar chantagear, né, isso já acontece hoje. Né, então, é uma prática que talvez tende a aumentar. A gente tem alguns exemplos, né, como foi o caso da XP, né, que é bastante conhecido, é um caso público. Né, o Banco Inter, por exemplo, que também sofreu algum tipo de tentativa de extorsão e foi semanas antes aí do IPO deles, e alertar justamente que grande parte dos vazamentos são internos, ou seja, são usuários privilegiados que estão dentro da organização, que estão dentro dos próprios provedores de serviço, né, que justamente, né, tem algum tipo de atividade ilícita em relação a esse processo. Né? Então, é um processo que já existe e talvez tende a aumentar justamente por pressão, né? Por pressão de tudo que vai acontecer. Com certeza. Eu também vou até um pouquinho mais além. Acho que já a pergunta foi respondida. Mas, assim, saindo um pouco do âmbito corporativo, como também que vai ser o nosso comportamento como pessoa natural? Sabendo que tem uma lei que a gente tem direito ao esquecimento, à transparência. Eu mesmo já estou mudando meu comportamento. Tem um evento que eu fui, que eu me cadastrei no Simpla, tal, aí pediu meu endereço. Eu cheguei no evento, por que você pediu meu endereço para a pessoa responsável? Não sei, sempre funcionou assim. Aí teve um segundo evento dessa empresa, já não pediu o endereço. Aí a pessoa chegou até mim, Rodrigo, você tinha comentado lá, vi com o nosso pessoal, e realmente a gente não faz nada com o endereço. E dizem, como o doutor Hernani colocou, dia 16 a lei vai entrar em vigor, é um domingo. Nesse domingo vai ter uma matéria veiculada ao Fantástico, onde o Fantástico vai explicar tudo, que a lei é pró-titular.
como o doutor colocou. Então, o Fantástico vai detalhar tudo que o titular tem direito. E a lei já está em vigor. Quem me diz que o cara, na segunda-feira, já não vai estar batendo na porta, eu quero meu direito do esquecimento, eu tenho agora o direito da transparência. Como que você vai estar preparado para receber essas solicitações? Porque, assim, a gente não comentou aqui, mas está na lei. Você receber uma solicitação, o seu DPO tem 15 dias de SLA para responder. Se não passou esse SLA, você pode ser notificado. Perfeito. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? O Bruno pode levar o microfone se alguém quiser perguntar alguma coisa. Não? Eu queria fazer só um adendo que o doutor falou, no seguinte aspecto. Nós estamos abordando mais o lado titular. O outro lado jurídico, que é o judiciário, ele também está aprendendo. Sim. Ele está aprendendo. Então, nós vamos ter um tempo aí para eles aprenderem a julgar essa situação. Porque o DPO vai ter que ter muita importância nesses relatórios para que o julgador tome uma decisão mais assertiva. Perfeito? Perfeito, não tenha dúvida. Inclusive, o judiciário já está se mexendo. Existem cursos específicos para os juízes e para o Ministério Público para o entendimento da lei. Claro, hoje existem câmaras específicas de direito digital, não assim específicas, mas a gente sabe que alguns processos são direcionados para juízes que têm um entendimento maior sobre a matéria. E hoje em dia, eles estão fazendo esses cursos e não tenha dúvida que eles vão se basear muito, ele comentou, em 2 pontos. Português, por causa da língua, onde tem o ânimos, a vontade de você multar, e eu estou vendo isso, e o inglês. Quem tiver oportunidade, vai no site da ICO, que é a autoridade inglesa, lá tem detalhado a forma de você fazer, em inglês, óbvio, mas assim, a forma de você fazer um relatório de impacto, práticas preventivas, porque o inglês pensa na prevenção, ele orienta mesmo, o site é muito rico. É minha fonte de pesquisa, inclusive. O português, não, ele já multa mais. Então, assim, tem essas duas. Não tenha dúvida que nós, latinos, creio que no começo... Não tenha dúvida, doutor. Uma pergunta ali. Boa tarde, eu sou o José Nildo, para o doutor Hernani. Quando eu passo meus dados para um escritório de contabilidade, fazer a folha de pagamento, por exemplo, né? O quanto que eu tenho que saber do processo deles, caso eles façam algum tipo de vazamento? Ótima pergunta. Você está dizendo terceirização, prestação de serviço. Terceirização de folha. Você é o controlador, aí você passa a informação por contrato para que a empresa gere a folha de pagamento, processe a folha de pagamento. Primeira dica, nesse contrato tem que ter cláusulas específicas de proteção de dados. Por quê? Porque, de acordo com a lei, o controlador e o operador respondem solidariamente, ou seja, em conjunto. Se ficar comprovado que apenas o operador, que nesse seu exemplo é a gestora da folha de pagamento, que vazou o dado porque ela não tinha as medidas técnicas necessárias, por exemplo, o titular ele pode acionar tanto a gestora da folha de pagamento quanto a empresa controladora que passou os dados. Então, isso é uma coisa muito delicada. E cabe à empresa que passou os dados provar que ela passou em condição de segurança jurídica, ou seja, ter um programa de compliance, ter um DPO que tenha ciência, ter a informação de quem que é e cláusula contratual que te segure sobre isso, para isentar você de responsabilidade. Porque você não tenha dúvida, na prática a teoria é outra. O titular ele vai entrar contra os dois nesse caso. Foi falado muito dos direitos do titular dos dados. Queria fazer uma pergunta. Tem uma empresa de cobrança que fica me enchendo o saco. Posso ir lá falar para eles me esquecerem? Eu sugiro que você faça uma notificação agora, mas espere o dia... Espere agosto para chegar com os 2 pés. Para chegar com os 2 pés. Tá certo.
Tem mais alguma pergunta? Mas a melhor resposta foi a dele. Paga primeiro. Qual é a autoridade que vai decidir qual é a medida técnica que é ou não é suficiente para isso ou para aquilo? Parâmetros técnicos vão ser decididos pela autoridade nacional. Como foi falado aqui, está muito cru ainda. Os parâmetros que a gente tem, do que seria uma segurança técnica, ele pode falar melhor. Mas eu entendo que, primeiro, eles buscam fontes da Europa, que é a fonte de base da GDPR, eles buscam, e a autoridade nacional ela tem o dever, está lá, ela tem o dever de instituir métricas técnicas daquilo que ela acha razoável. Lembrando que a lei estabelece que quando você for fazer uma adaptação à lei, em que pese que tenha todos esses critérios mais robustos, a lei manda respeitar o tamanho da empresa. Então, uma Vivo, por exemplo, vai ter que ter um cuidado maior do que uma empresa de middle market, entendeu? Você tem que respeitar o próprio tamanho da sua empresa para que você faça. Agora, métricas técnicas tem que esperar a autoridade nacional. E assim também, gente, tem que lembrar que não existe segurança 100%, sabe? Essa não tem. Se alguém entrar lá na sua empresa com uma consultoria prometendo segurança 100%, já manda dar meia volta e ir embora, porque isso não existe. Entendeu? Então, assim, pegando aí a parte técnica, é complicado dar uma resposta, sabe, assim, direta, porque tem que entender o seu segmento, tem que entender o seu negócio, tem que entender toda a cadeia de tratamento de dados da sua empresa, se você passa isso para um operador, para ele tratar. Porque no final é assim, o titular te entrega o dado e você devolve como serviço para ele. Entendeu? Então ele precisa entender o modelo do seu negócio, mas assim, tudo vai de encontro com o famoso CID. Você tem que ter segurança da sua base, você tem que ter integridade e disponibilidade. Aquilo ali já é um começo, entendeu? Detalhar, aí precisa fazer Na verdade, um trabalho de o que eu acho levantamento. que pode ser seguro vai ser aceito pela autoridade, entendeu? Essa que é a questão. Para mim é Então, seguro, mas tem um- eu vou dizer que está seguro, mas vai ser o mesmo entendimento? Então, É o mas mesmo- aí que é no o entendimento capítulo, técnico, né? no capítulo 8 da lei, tem lá que a autoridade para te sancionar, para te aplicar alguma sanção, ela vai ver se você teve boa fé, ela vai ver também se você tem medidas tem governança estabelecida, se é reincidente, vai ver a gravidade. Por exemplo, se for um dado sensível, aí você já tem que ter mais cuidado. Aí eu acho que ele vai vir sem dó, entendeu? Mas ele vai trabalhar em cima de todo esse aspecto, E só entendeu? para complementar, essa entidade vai ter autoridade para entrar dentro da empresa e falar, abre aí o banco de dados que eu quero ver. Não precisa nem ser autoridade, eu tenho o direito da transparência. Eu posso saber por onde está passando o meu dado. Não preciso abrir, porque tem aí que ter já uma entra a blindagem jurídica. Eles Entendeu? têm o direito Porque de ter uma auditoria física dentro da empresa e falar, olha, quero ver onde estão seus servidores, quero ver quem tem acesso. a autoridade não vai ter interesse nisso. Quem pode ter interesse nisso é uma pessoa de má fé. E aí cabe você trabalhar com o escritório jurídico para blindar isso daí, porque é segredo de negócio. A pessoa pode estar fazendo isso daí por engenharia social, entendeu? A autoridade, pelo menos lá na Europa, não tem nenhum caso desse de, sabe, chegar e pedir esse tipo de coisa. Até o Darcy colocou, 90% das multas aplicadas na Europa foram por denúncia. Não foi que a autoridade chegou e, você foi escolhido aqui no sorteio, eu vou te fiscalizar. No momento de entendeu? averiguar a denúncia. A maioria denúncia, porque assim, Para averiguar a denúncia, eles vão lá ver? eles vão pedir evidências. Eles vão pedir, porque assim, vazou o dado, você tem que ter um plano de resposta. Entendeu? É isso que ele vai pedir, você tem que ter um plano de resposta para isso. A autoridade nacional ela é parte da administração pública. Tem um princípio na Constituição da administração que é o da discricionariedade. A administração ela pode sim te oficiar pedindo informações. Se ela não estiver satisfeita ou se ela achar que a informação que você passa para ela não é de boa fé ou não é de bom grado, ela pode diligenciar sim para verificar a existência de cumprimento, desde que seja privilegiado informações confidenciais. Aí vai a participação do advogado nessa diligência para delimitar até que ponto que a autoridade nacional faça o seu trabalho que é previsto na Constituição
como administração pública e sem que as informações empresariais e de caráter confidencial sejam violadas. Pode falar. Boa tarde. Queria direcionar minha pergunta para o doutor. Estive participando recentemente de um simpósio, dentre várias abordagens, teve uma matéria específica falando sobre a LGPD, e uma das coisas que foi abordado foi justamente a constituição da autoridade. Não sei se desde quando eu tive acesso a esse simpósio se mudou, mas parece que não havia a constituição da autoridade, e tinha uma outra questão que era acerca da regulamentação da lei. Eu me recordo, eu sou da Prefeitura de Ibaí, e junto com o Daniel nós somos na parte de TI. Eu me recordo quando houve a lei da transparência, e aí nós precisávamos adequar os sistemas para dar publicidade. Havia uma dificuldade muito grande porque tinha a lei, mas não tinha o decreto de regulamentação. Tinha uma série de dúvidas de como interpretar a lei. Depois veio o decreto, algumas coisas foram dado mais esclarecimento. E eu queria perguntar ao doutor como está essa situação, e aí, eventualmente, há uma dificuldade de fazer uma interpretação da lei, não sei se já tem algum decreto regulamentando, e aí, fechando ainda nessa questão de a autoridade ainda não está constituída. Ótima pergunta. A autoridade, legalmente, juridicamente, ela está constituída. Existe um conselho diretor formado por 5 conselheiros, nomeados e sabatinados pela presidência. Eu sei, nas minhas idas para Brasília, que 2 já foram indicados. E tem um conselho mais técnico, formado por 23 pessoas. A autoridade nacional está devagar nesse sentido. Mas, assim, juridicamente, ela já foi criada. O que falta é estabelecer o pessoal, a governança corporativa. E espera-se que isso ocorra até agosto. Sinceramente, não sei te precisar se vai ter tempo ou não, mas eu creio que sim. Com relação a métricas técnicas ou regulamentação, por enquanto não, é só essa lei, só que na lei existe, caberá à autoridade nacional definir situações práticas. Por isso que eu acho que no começo vem mais uma advertência, mais uma diligência no sentido de pedir informações caso haja. Isso não pode gerar uma insegurança jurídica, doutor? Em termos do quê? Porque algumas situações da lei, eu não conheço a lei, tá? Tá. Eu estou falando isso com o doutor, daquilo que eu tive Claro. de conhecimento, da discussão, Uhum. e até lá foi colocado que, eventualmente, algum artigo da lei possa discorrer de uma situação interpretativa onde haja divergência de entendimento. Direito, meu caro, tem uma coisa chamada hermenêutica. Hermenêutica significa interpretação. Por isso que é direito, não é uma ciência exata. Se houver isso, cabe ao advogado, por meios judiciais, mandados e outras ações, impedir que essa ação ocorra. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem essa ferramenta, se a gente sentir que tem alguma lacuna na lei ou alguma interpretação que seja favorável, com certeza a gente vai ao judiciário para que ele se manifeste. Só que isso não tira o poder-dever que a autoridade nacional tem de fazer o papel dela para aquilo que ela foi criada, de diligenciar, oficiar, pesquisar, e basicamente é isso. Respondido? Mas, de qualquer forma, eventualmente vai vir alguma coisa regulamentar. Eventualmente não, vem. 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 Só não sabe vem. quando. Ela tem a obrigação. Porque assim, na Europa, teve a diretiva de 1995. E a lei europeia foi em 2008. Pô, europeu, cara, atrasados, né? Mais de 13 anos. Aqui no Brasil, como a gente é bom, foi feita a lei agora, a autoridade nacional criada, em 6 meses entra em vigor. Brasil, meu cara, é assim. Então, a gente tem que saber trabalhar com isso também. Eles têm a obrigação de regulamentar técnica e também juridicamente algumas situações que vão surgindo. Faltando agora 9 meses para a entrada da lei, cada um vai fazer aqui a reflexão se está adequado ou não. Vamos supor que não esteja, mas queira estar. Ainda dá tempo? Não dá. Não dá.
é pouco tempo. Não importa. Quando a gente começou a prestar essa consultoria de adequação, que é até errado vender adequação LGPD, mas é um nome comercial. Na verdade, você vende a privacidade e proteção de dados. Quando a gente começou, a gente tinha até dificuldade para explicar para o cliente, por exemplo, mas eu sou uma empresa pequena, eu sou uma empresa média. E o tempo para eu me adequar é menor, porque eu tenho uma base de dados menor. Mas aí o que acontece? A gente está trabalhando com todos os tamanhos de empresa, pequena, média e grande. Quando você chega na empresa pequena, dificilmente ela tem esse conceito de governança implementado. Por exemplo, tem 2 clientes pequenos, são 2 startups, e a gente parou exatamente na parte de mapeamento, que ele não tinha governança, não tinha nenhum processo definido. A gente chegou para falar de governança para ele. Não, mas eu sou uma empresa pequena, eu não tenho. Aí foi que nem eu coloquei aqui para vocês. Gente, não tem como você se adequar se você não tiver processo. Não tem como. Então, mapeamento de processo, governança, segurança da informação, é o que vai ser necessário. Isso aí leva tempo. Leva tempo. Eu entendo que respeito a opinião do Rodrigo, só que, assim, o fato de não dar tempo, e ele, creio que ele pensa num modelo mais completo e robusto, o fato de não dar tempo não significa dizer que a gente não possa começar. Se não tem um processo de governança, faz. Se não tem o mapeamento, começa a fazer. Por quê? Porque a autoridade nacional vai levar isso em conta também. Né? A hora que, mas você não tem, pera, eu sou uma pequena empresa, eu sou uma média empresa, eu não tinha governança, mas olha só o que eu fiz aqui já. Se você mostra sua boa fé, como ele falou, então essa questão de dar tempo, concordo, só que ela é muito subjetiva. Eu entendo que a gente pode começar sim, inclusive para pequenas e médias empresas, fazendo etapa por etapa. Se não der tempo de fazer tudo até a data, mas se você mostrar evolução até lá, eu tenho certeza que a autoridade nacional, se baterem na sua porta, eles vão levar isso em consideração. Bom, minha visão também, concordo. O tempo eu acho que é bastante curto aí para isso, né? Mas sempre a gente tenta olhar na perspectiva aí do estado da arte, né? Da solução ou do programa, né? De governança bem implementado. Mas basicamente é isso. O tempo vai ser curto, nem todo mundo vai ter tempo para fazer. Acho que a grande maioria não vai estar ali preparado. Porém, tem que iniciar. Acho que, principalmente, essa parte do assessment, consultoria, jurídico, essa parte da governança, eu acho que talvez aí é a maior dificuldade, porque dependendo do nível, aquilo que eu comentei do mercado, né, do negócio, se é mais regulamentado ou não, está mais maturo. Aí tem que trabalhar outras frentes, não só as que nós citamos aqui, né? Aí tem outras coisas aí para se preparar, né? Até porque também todo esse conceito de governança, processo, acaba que a pequena empresa isso não chega até ela. Eu estou vendo muito isso, entendeu? Então tem que começar. Sabe? Até agradeço aí o doutor ter corrigido aqui. Não vai dar tempo, isso é fato, mas tem a questão da boa-fé. Tem que começar. Por isso que a gente tem passado para os clientes. Faz pelo menos o levantamento. Saiba quanto vai gastar. Começa, já se inteirar de governança, mapear processo. Começa já a fazer isso daí. Tem alguns documentos que você tem que ter logo de cara para fazer uma política de privacidade, nomear um DPO. Começou no dia... entrou em vigor dia 16, domingo. Dia 17... lá no site da autoridade, tem que ter um DPO nomeado, tem que ter uma política de privacidade na internet. Entendeu? São coisas mínimas que você já consegue fazer nesse tempo. Faz um treinamento para a diretoria, certifica, entendeu? Revisa o seu contrato, sabe quem são seus clientes, quem são seus fornecedores, as suas minutas, faz uma política, sabe como ele disse, de cookie, de acesso, de mesa limpa, de controle, sabe? Existem várias. Tem como mexer agora. Não é porque você é pequena ou média empresa que você vai ficar parado. Se você não fizer nada, aí eu acho que a chance é muito maior de acontecer alguma penalidade. Assim. Muito bom. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Aproveita, gente.
Bom, falando do DPO, que foi tão citado aqui, na Europa ele tem muita responsabilidade. Queria saber se o nosso encarregado de dados aqui pode ser preso, dependendo do caso. O que pode acontecer? Aliás, só um parênteses, né? Não. Lá é DPO, aqui é encarregado. É um nome estranho, né, pô? Podia ser um chefe ou um encarregado, pô. Complicado, né? Que eu coloquei. Eu acredito que seja por causa de Portugal, que ele traduziu Data Protection Officer como encarregado de dados e a gente bebe da fonte deles lá, com material, até porque já está tudo traduzido. Entendeu? Então, eu acredito que o nome é por causa desse, mas é bem estranho isso daí. Bom, o DPO pode ser preso? Eu acredito que não. Eu acho que o doutor até pode responder isso daí melhor do que eu, porque assim, quem tem que cumprir com os deveres é o controlador. É o controlador. Entendeu? A autoridade vai em cima do DPO, o titular, quem tem que devolver uma resposta para ele é o DPO, sim, mas ele já passou todo o dever de casa aí para o controlador. Ele vai cuidar de toda essa cadeia de dados. Então, assim, como o doutor bem colocou, você tem que estar blindado. E, de novo, eu bato muito em cima disso. A gente tem que fazer com uma empresa especializada, uma empresa séria, porque ele vai lá, vai fazer o trabalho de adequação. Não é porque ele saiu, aconteceu algum vazamento, que você vai lá atrás dele. O trabalho de conscientização é muito importante. Tem que ter uma pessoa sênior pegando detalhes, igual eu coloquei do Windows. Teve palestra que eu já fui que o pessoal deu um pulo da cadeira, mas como assim? Eu falei, mas em janeiro você já tem que pegar e atualizar, já tem que estar atualizado. E, por exemplo, você tem um sistema que roda em Windows 7. Será que ele vai rodar no Windows 10? É complexo. Você já tem que começar a ver isso agora, entendeu? Bom, a gente está já com nosso tempo esgotado. Queria agradecer mais uma vez, em nome da Prime, né, Dr. Hernani, o Rodrigo, Audácio, por vir trazer conhecimento para a gente. Hoje o nosso capítulo foi falar sobre LGPD. Esse movimento nosso de inovação aberta e colaborativa terão novos capítulos. Vamos falar sobre blockchain, motor de decisão, IA, design thinking, open banking e outros assuntos que a gente possa compartilhar tanto com parceiros como também com clientes. E em nome da Prime, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma dica é o seguinte, para os nossos clientes aí, o primeiro Open Bank que nós fizemos aqui, e tivemos a versão corporate, a gente está indo para uma empresa fazer a mesma palestra lá. Então, se algum de vocês quiserem levar esse conjunto de palestras para dentro da empresa de vocês, conversa com a gente, acho que eles vão estar interessados também. E a gente pode fazer de uma forma mais corporativa. Principalmente empresas maiores, pode se interessar ou para alguém que tem um ecossistema. Tá? O primeiro Open Innovation nós estamos já replicando em um dos clientes nossos, fazendo a palestra in company. Ok? Então, fica também o convite aí para vocês. E agradeço a todos aí. E convidar todos agora para a gente trocar ideia, fazer mais perguntas e tomarmos um café. Muito obrigado.